Bom, gente, nós vamos aprender hoje a fazer o croquis frente, né, o desenho técnico, né, esse robozinho que a gente chama frente feminino, certo? A gente vai fazer frente e depois a gente vai aprender a fazer as costas. Aqui eu tô com os dois modelos só para vocês observarem. Mas a gente vai usar uma técnica que eu trouxe aqui para vocês, que é a técnica de 9 cabeças, certo? É essa técnica aqui, onde a gente pega a folha e a gente divide em 9 espaços de 3 centímetros, com uma linha de eixo, uma linha central, e a partir dela a gente vai fazendo as divisões do corpo feminino, tá? Eu tenho aqui a primeira cabeça, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona cabeça. Cada uma tem uma definição, ou seja, um ponto para a gente marcar para fazer o croquis. Então, a primeira tem como base a linha do queixo, a segunda, os mamilos, a terceira, a cintura, a quarta, o quadril, a quinta, a meia coxa, a sexta, os joelhos, a sétima, a canela, a oitava, os tornozelos e a nona, os pés, certo? Então, nós vamos fazer essa primeira, que é a frente, e depois nós vamos fazer as costas, tá bom? Para fazer isso de uma maneira bem fácil, eu defini alguns passos, certo? E esses passos a gente vai fazendo ao longo do vídeo. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai centralizar aqui e a gente vai fazer a cabeça. Como é que a gente vai definir a cabeça? A gente vai definir a partir de alguns pontos chaves. Eu sei que aqui eu tenho 3 centímetros, tá bom? E como é que eu sei a largura da cabeça? São mais ou menos 2 centímetros. O que é que eu faço? Depois que eu tracei a minha linha de eixo, que a gente coloca mais ou menos uns 7 centímetros assim da base do papel, eu disponibilizei esse arquivozinho para facilitar para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu sei que a minha cabeça, ela deve ter que ter mais ou menos uns 2 centímetros. Eu vou marcar aproximadamente aqui, ó, um pouquinho mais do que o meio, na verdade. E aí, eu vou medir mais ou menos 2 centímetros. Se vocês não tiverem prática, vocês marcam. Se vocês tiverem mais prática, vocês podem fazer só no contorno mesmo. Lembram daquele treino que a gente fez, o treino de traço da aula 1? Vocês podem aproveitar para fazer isso. Aqui vocês vão precisar fazer uma esfera. Então, ó, com aquele treino de traço, a gente já consegue melhorar a questão da esfera. Ah, eu não sei fazer, minha esfera fica torta. Com aquele treino lá, você já vai conseguir fazer isso. Fez essa esfera e aqui na parte de baixo a gente arredonda. E depois afunila para fazer o queixo. Então, aqui, ó, faz do mesmo jeito. Eu já tenho o formatinho do rosto, então eu tenho cabeça, que é o rosto do meu croquis, certo? Esse é o passo 1. Fiz a cabeça do meu croquis. Depois a gente vai ajeitando isso direitinho, certo? A partir do momento que eu defini essa cabeça, eu vou seguir para os meus próximos passos, tá? Fiz essa parte oval, vou para o meu passo 2. A medida do meu passo 2 é marcar alguns outros pontos. E esses pontos eu também vou marcar a partir das medidas da cabeça. Eu sei que aqui eu vou ter mais um espaço. E eu vou ter que marcar nessa cabeça 2 meu formato, na verdade, é da largura do ombro. Então, entre a cabeça 1 e 2, que é esse espaço aqui, eu vou ter que marcar o formato do ombro. E qual é a medida da formato do ombro? É como se fossem duas cabeças. Eu sei que aqui eu tenho 2 centímetros, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar mais ou menos o meio. Marquei mais ou menos o meio da minha linha aqui, ó, entre a cabeça 2, né? Marquei mais ou menos o meio. E aí, eu vou medir mais ou menos 4. Mais uma vez, se você tem noção de medida, você não precisa usar a régua. Se você não tem, você usa a régua para ter um norte. Depois, você vai fazendo isso automaticamente. Então, marquei aqui 4, certo? E vou fazer uma curvinha, assim, ó. Uma linha mais ou menos curva, que vai ser o meu ombro. Então, aqui, eu tenho o meu ombro. Depois que eu faço isso, esse é meu passo 2, marquei o meu ombro. Eu vou pro meu passo 3. O que é o meu passo 3? É fazer a largura do meu quadril. A largura do meu quadril, ela acontece nessa linha aqui, na linha 4, ó, quadril. E como é que eu faço a largura do meu quadril? Igual a largura dos meus ombros. Então, eu venho, ó, desço em linha reta pra marcar o ponto do meu quadril. Mais uma vez, não tenho coordenação motora boa, não tenho prática, eu venho aqui com a régua e marco, tá? Depois eu confiro aqui. Tem 4? 4 certinho?
Marquei aqui os pontos, certo? Então, eu já tenho a largura do meu quadril. E qual é a próxima linha que a gente vai fazer? A linha da cintura. A linha da cintura, ela é menor do que a linha do ombro, do que a linha do quadril. Qual é a medida dela? Ela é igual à medida da cabeça. Quanto foi que a gente mediu cada cabeça? 3 centímetros. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui e vou no centro, metade de 3 é 1,5. Venho aqui, ó, e faço essa medida. Mais uma vez, se você tiver noção do tamanho, vai fazendo sem a régua, tá? E faço mais uma vez essa linha aqui, ó, um pouquinho ovalada. Por quê? Porque ela vai dar uma qualidade melhor de movimento pro meu croquis, tá? Pro meu desenho. Fiz essas 3 linhas de base. Depois que eu terminei essas 3 linhas de base, qual é o meu próximo ponto? Eu vou fechar o corpo. Como é que eu fecho o corpo? Eu venho daqui pra cá, pra determinar a minha cintura. Ó, determinei a minha cintura, certo? E aqui eu vou fechar o meu quadril. Como é que eu fecho esse quadril? Eu faço uma linha, ó, arredondada para o lado de fora, certo? Para dar aquela noção de quadril. Então, esse aqui já é outro passo, certo? Fiz essa linha toda. Fechei o corpo, não esqueça de fazer a linha 3 e 4 de forma curva para fora, que é isso aqui, que é o meu passo 5, a gente já deu 5 passos. Vou pro meu passo 6, qual é o meu passo 6? Desenhar o fundo da calcinha, tá? Que é na linha 4, aqui. Mais ou menos 0,25 daqui pra cá, ó, ou meio centímetro no total aqui, eu faço o espaço da minha calcinha. E depois, eu marco a metade daqui, aqui tem 3, mais ou menos 1,5, tá? E aqui, ó, eu fecho a parte da frente da minha calcinha e ligo esses pontos aqui, ó, pra fazer as laterais da calcinha. Então, aqui eu tenho a parte da calcinha, certo? Feito minha calcinha. Depois que eu fiz essa parte, eu vou para o passo 7. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou subir novamente, eu vou fazer o pescoço. O pescoço eu vou testar mais ou menos aqui 0,25 de cada lado e vou descer até essa linha aqui do ombro, certo? Tentando sempre manter o espaço igual. E depois eu faço o trapézio, pegando na linha do ombro e fazendo assim, tá? Fiz a linha do trapézio. E depois o que a gente faz? A gente lembra de suavizar a linha do pescoço. Suavizei a linha do pescoço, certo? Depois que eu fiz isso, eu completei o passo 7. A partir do momento que eu completei o passo 7, eu vou marcar mais outras articulações. O que é que eu vou fazer agora? Marcar minha articulação da virilha. Onde é essa articulação? É aqui, ó. No meio dessa parte da calcinha. Aqui, ó. Marquei essa articulação. Essa articulação vai servir para quê? Para traçar a minha linha das pernas. Depois que eu tracei ela, eu vou descer até o tornozelo, numa linha reta. Mais uma vez, se você tem coordenação, se você tem prática, você desce sem precisar da régua. Se não tem, usa a régua, tá? Bem de levinho, só para marcar aqui até a linha 8, tá? Marquei outro ponto. Desci, marquei outro ponto. Marquei esses pontos e aí eu vou marcar outros pontos. Vai ser as articulações de formas arredondadas. Eu tenho aqui no 6, na cabeça 6, os meus joelhos, que vão ser acima dessa linha. Então, eles vão ser mais arredondados, mais ou menos uma forma oval de 1 centímetro, tá? Aqui, ó. E vou marcar os meus tornozelos, uma forma menor, tá? Aqui embaixo. Temos aí outro passo que a gente já deu para a construção do nosso croquis, passo 9. E vamos para o passo 10, traçar as coxas. O que eu vou fazer? Contornando essa parte aqui do quadril, eu vou seguir até a minha lateral das coxas. Ó, e daqui, vindo da calcinha, eu faço a mesma coisa, tá? Em ambos os lados, claro. Certo? E aí, eu vou para outra parte, eu vou para a parte da minha canela. Como é que eu vou fazer essa canela? Abaixo da linha dos joelhos, eu vou medir 1/3, mais ou menos, e vou fazer uma linha curva para cima, dos dois lados, certo? Mais ou menos meio centímetro. Vou puxar daqui, ó, formatozinho de trapézio, mais ou menos. Dessa forma aqui. Do lado de fora das pernas, eu vou juntar isso aqui até meus tornozelos. Do lado de fora, a gente vai fazendo essa junção, fazendo uma espécie de tecida, tá? Ó.
afunilando. Já do lado de dentro, eu começo vindo afunilando e faço um leve S, que é para dar aquela noção de curvatura da panturrilha, tá? Fechei. Prontinho. Qual é o próximo passo agora? A gente vai fazer os pés, certo? Subir aqui um pouquinho. Como é que eu faço esses pés? Muito simples. Eu traço, faltando aqui um terço para completar a minha folha do 9, eu abro algumas linhas e depois completo fechando, fazendo um triângulo. Abro, faltando até mais ou menos um terço e fecho, fazendo um triângulo. Meus pés estão feitos, certo? E aí, eu volto pra cá para definir alguns passos na parte de cima, certo? Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer mais alguns passos com vocês, tá? Vou fazer primeiro o busto. Onde é que tá o meu busto? Meu busto, ele vai estar mais ou menos um terço da linha dos mamilos, abaixo. Defino esse um terço aqui, certo? E a partir desse um terço, eu vou traçar como se fossem ovais, certo? Deixando sempre um espaço entre a linha do eixo, que tem um espaço entre os seios, né? E aí, eu volto a fazer aquela técnica que a gente fez da aula 1, para fazer uma circunferência bem legal, bem bonita, tá? Que foi nosso treino de traço. Volto aqui, ó, faço circunferências. Pronto. A partir desse momento, eu vou fazer o mamilo. O mamilo tá aqui, ó, no centro e na linha dos mamilos, ok? E nesse contexto aqui, perto dos mamilos até perto do busto, eu vou traçar uma mini linha, que vai determinar minha axila, certo? Depois a gente dá uma ajeitadinha nesses mamilos. Pronto, já tenho essa parte dos mamilos prontos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou traçar os braços. Para fazer isso, eu vou marcar os ombros. Onde é que eu marco os ombros? Eu marco aqui, ó, entre a axila e os ombros, eu marco a articulação do braço. Marquei a articulação do braço, certo? Marquei a articulação do braço. Quando eu marquei a articulação do braço, eu vou fazer uma linha descendo até a linha 3, que é a linha da cintura, distando mais ou menos 1 centímetro da minha cintura. Aqui, ó. Aqui eu deixo 1 centímetro mais ou menos e puxo. Venho aqui, ó. Venho mais ou menos aqui e puxo. Aqui a mesma coisa e puxo. Já tenho marcado a minha articulação aqui do braço. E aí, eu marco aqui, ó. A partir do momento que eu marquei aqui, eu já vou descer para a minha linha do quadril, onde eu vou ter a minha articulação do punho. E aqui eu vou distar mais ou menos meio centímetro do meu quadril. Então, aqui, ó, só uma sequência, tá? Marcadinho, certo? Depois que eu marquei isso aqui, eu vou fazer um oval aqui, ó, para marcar a musculatura do meu braço. Isso vai me servir de guia, bem parecida com aquela dos joelhos, tá? Ela vai ser importante para a gente medir essa articulação, que ela vai estar com o movimento do músculo. Então, eu pego essa, a partir desse movimento aqui, e vou traçar um braço mais completo, com mais carinha de músculo. Dessa parte aqui eu venho, ó, já fazendo um movimento, e desço afunilando, tá? Pra minha articulação. Aqui, certo? O mesmo movimento eu faço a partir de baixo dos mamilos, pra pegar meu braço aqui, certo? Aqui, no meu antebraço, o que eu vou fazer? Muito parecido com a canela. Marco um terço dos dois lados, faço o movimento de trapézio. Na parte externa, eu faço essa diminuição, certo? E na parte interna, eu começo fazendo a diminuição e depois eu faço um leve S. E é isso que eu vou fazer agora, ó. Tô aqui e faço um leve S. Venho diminuindo e faço um leve S. Então, aqui eu já tenho o meu antebraço traçado, certo? Depois a gente vai fazer as mãos. Como é que a gente faz as mãos? As mãos, elas são do tamanho do rosto. Então, eu vou dar uma medidinha aqui no meu rosto, que é menor que minha cabeça. Eu tenho mais ou menos 1,2, 1,5. Vou colocar mais ou menos aqui essa medida. Então, eu deixo aqui, ó, até a minha linha 5, mais ou menos 1,5.
certo? Quem quiser fazer com um, faz com um. Mais ou menos 1,5. E aí, o que eu vou fazer? Primeiro eu faço o dedão. Então, eu puxo pra cá, ó. Puxo pra cá uma linha, depois faço o dedão. Venho pra cá com a mão, do lado oposto, e faço o traço da mão. Depois eu desenho o meu dedão e completo com meus outros dedos. Fiz a minha mão. Super fácil, né? Ó, de novo. Da parte externa, tá? Eu vou fazer a palma. Da parte interna eu faço o dedão. Então, eu começo pela parte interna. Puxo uma linha direcional pra cá, depois puxo ela direcional pra fora. Pra dentro, pra fora. Fiz essa parte aqui. Depois, eu puxo outra linha pra fora, puxo uma linha pra dentro, faço o meu dedão e depois eu completo a minha mão seguindo esse movimento. E tenho aqui as minhas mãos. Certinho, gente? Depois a gente vai cobrir isso com canetinha pra dar mais cara de formato, né? De croquis. Ah, tem uma coisa que eu esqueci, a linha do umbigo, né, gente? A linha do umbigo, ela fica embaixo, mais ou menos, né? 0,5, um dedinho de croquis da linha da cintura, certo? E a gente vai poder melhorar isso, claro, né? A gente vai desenhando de maneira melhor quando a gente vai cobrir isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrir esse croquis pra a gente poder depois passar ele a limpo, certo? Então, vem pra cá, ó, já dá aquele movimento de suavização. Depois desce no braço e a gente, como a gente já tá dando continuidade, vocês vão perceber que vai perder aquele formato de robozinho, tá? Que é a mesma coisa, ó. Eu já tenho mais cara de músculo. Por quê? Porque eu já tô perdendo aquele formato de robozinho, certo? Aqui, ó, as linhas estão mais contínuas, então eu tenho como afunilar mais o braço, se eu deixei meio gordinho, e assim fazer uma sequência melhor. Aqui, ó, já vai cobrindo, dando carinha de croquis. Aqui, ó, eu posso subir mais um pouco e descer um pouco mais a cintura, pra dar mais uma carinha cinturada a minha modelo. Venho no quadril e já faço esse complemento aqui, ó, descendo, dando características mais de formato, de continuidade ao croquis. Aqui também a mesma coisa. Então, já fica uma coisa mais humana, né? Quando eu sigo os traços sem estar dando aquelas paradas, tá? Aqui, ó, ajeito também pra fazer um formato legal da calcinha. Certo? E por último, cubro o meu formato do rosto, que eu posso dar até uma afuniladazinha pra ficar mais fininho. Certo? Umbigo. Mamilos só cobrindo a parte mais arredondada e fazendo a forma do círculo perfeito. E tá pronto. Eu vou colocar um papelzinho vegetal depois e mostro pra vocês como a forma ficou perfeita a partir do momento que a gente já deu uma melhorada. Aqui, ó, vou dar uma apagada no lápis comum, só pra vocês verem como já fica mais bem definido, tá? Então, a base frente do croquis feminino, da forma bem básica, bem rápida, é essa. E depois a gente vai fazer várias transformações e vocês verem também a parte costas, tá bom, gente? A gente se encontra depois. Tchau, tchau!